Algumas profissões são tão essenciais para a humanidade que esses profissionais têm a obrigação ética de estar sempre disponíveis, mesmo estando de folga, de férias ou fora do local de trabalho. Assim são os médicos, os enfermeiros, bombeiros, policiais e até educadores e pastores. Nem sempre é agradável ser obrigado a estar sempre disponível, mas aqueles que têm plena consciência de sua importância e se dedicam de corpo e alma à profissão que escolheram, sentem-se honrados em poder servir a humanidade desta maneira. Na igreja, a receptividade é um papel social que está intrínseco a nós como cristãos. Não podemos tirar folga ou férias dessa função ou achar que em algum lugar ou momento podemos ser menos receptivos ou menos cristãos. Estamos aqui para ajudar você a entender melhor este conceito. Portanto, vamos observar a nossa igreja experimental? Vamos lá? Vamos lá. Irmã, por favor, você pode me informar onde é que fica a sala do jardim da infância? Então, eu tô um pouco ocupada agora. Vê com o pessoal aqui da recepção que eles te informam. O meu turno ainda não começou, desculpa. Mas é que... Puxa vida, só uma informação. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se aparem no A gente percebeu aí algumas falhas, algumas situações constrangedoras, pastor. Pois é. Ali nós tivemos duas situações, ou até três, né? Porque os visitantes aparentemente eram já membros da igreja e talvez por isso foram um pouco desprezados, ou talvez não foram vistos mesmo pelos recepcionistas. Agora, você que trabalha em recepção tem que ter uma visão ampla. O senhor fala que eles talvez fossem membros da igreja porque eles perguntaram sobre a classe infantil. E quem chega e a normalmente aparência não deles, sabe que já existe. ele de terno, ela já com uma roupa assim de igreja, que a gente diz, né? Então parecia que eram membros da igreja. Agora, como eles poderiam ter resolvido isso? Quem sabe poderiam ter dito, oi, né, eu estou atendendo uma pessoa, mas passou alguém, eu digo, olá, bom dia, que bom que vocês vieram também. Eu não paro de dar atenção para esse aqui, mas dou atenção para o outro também. Sabe que uma dona de casa tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que aprender delas. Exato, isso. e o que a gente percebeu ali que eles passaram por um recepcionista, passaram pelo outro, e foram simplesmente ignorados. E olharam para ambos com expectativa esperando de que alguém serem fizesse alguma atendidos, coisa, né? exato. As pessoas vêm à igreja com necessidades e espera-se que a gente possa atender essas necessidades deles. Às vezes é simples, uma mera informação, mas essa informação lhes era preciosa. E a quem era devido informar estavam ali ocupados, desapercebidos no caso. E a pessoa que se demonstrou acessível, porque estava transitando pela recepção, acabou, pela sua grande preocupação, quem sabe, ansiedade pelo compromisso, pela hora, qualquer detalhe assim, acabou deixando de fazer o seu papel, né? Ela estava muito ocupada, Tati, estava com pressa, preocupada com os próprios compromissos. Exatamente. E os visitantes, os novos amigos que chegaram foram deixados de lado. Mas você sabe, Betina, que olhando ali, eu até me vi em alguma situação, porque a gente que trabalha na igreja, está envolvido com departamentos, com essas coisas, então chega sábado de manhã, você tem N atividades para fazer, e eu já percebi que algumas vezes você está tão distraído assim com o seu compromisso, que você passa pelas pessoas, independente de serem amigos que estão ali chegando, convidados, ou os próprios membros da igreja. A gente passa que a gente não cumprimenta, que a gente não olha nos olhos da pessoa. Então, isso a gente realmente precisa corrigir, porque eu acho que não custava nada o tempo que ela dedicou ali para falar que não podia, que eles procurassem outra pessoa, ela poderia ter falado, me acompanha aqui, eu estou saindo, eu deixo vocês, não sei, qualquer coisa nesse aspecto, né? Okay. Eu uma vez estava indo para a igreja, passei numa rodoviária para comprar passagem e alguém me pediu ajuda. Eu estava atrasado para ir para a igreja e não ajudei a pessoa. Quando eu cheguei à igreja, o sermão foi sobre o bom samaritano. Olha só, e falou que um sacerdote estava indo para o templo e não atendeu porque estava atrasado. E minhas filhas estavam do meu lado. Eu fiquei tão envergonhado que depois do culto eu falei, filhas, o pai errou, o pai devia ter atendido aquela pessoa. Eu vou voltar lá na rodoviária. Claro, não encontrei mais a pessoa, mas que
quis deixar para minhas filhas uma lição. Então, a gente tem que cuidar, porque o culto ou a mensagem musical não é mais importante do que uma pessoa que chega. E esse comportamento, todos nós estamos sujeitos a fazê-lo, né? A passar por ele. Ou de repente uma pessoa chega, a gente não dá a atenção que merece, ou então estamos tão ocupados com as atividades da igreja que acabamos não dando a informação que a pessoa precisa. Mas o apelo que estamos fazendo é para que as pessoas sintam-se em casa. Se nos sentirmos em casa, será que essa situação poderia ser um pouquinho diferente? Vamos acompanhar? Salmo que eu acho muito lindo, muito bonito. Por favor, você pode me informar onde é que fica a classe do Jardim da Infância? Claro, com certeza. Ou melhor ainda, irmão Isaac, tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é o irmão Isaac. Prazer. Muito prazer. Você pode mostrar a eles onde é a sala do Jardim da Infância? Não deveremos. Quando vocês voltarem, se vocês tiverem mais alguma dúvida, procurem o pessoal aqui da recepção, que eles vão atender vocês muito bem. Muito obrigado. Sejam bem-vindos e bom sábado. Obrigado, feliz sábado. Me acompanhe, por favor. Resolvido agora? Parece que as necessidades foram atendidas, Jaime. De uma forma simples, com o mesmo tempo. O mesmo tempo. E de uma forma bastante agradável para as pessoas que estavam em busca. Exato. E o interessante é que a jovem que antes estava com pressa e não tinha tempo, ela conseguiu dar a resposta que eles precisavam e ainda envolver um outro membro da igreja para que pudesse acompanhá-los, pastor. Todo mundo precisa estar envolvido. E você percebe que ela gastou praticamente o mesmo tempo que ela gastou da outra vez para dizer que não podia atender. E atendeu muito bem e ficou resolvido o problema do casal que estava chegando, né? Eu acho que a importância é a gente realmente dar o valor que aquele que está chegando merece, porque ela tinha o compromisso dela, mas ela não deixou de atender, não foi ela quem os levou até a classe, mas ela envolveu outro membro para que ele fizesse aquilo. Então, assim, porque a gente tem realmente, muitas vezes, um compromisso, uma atividade, você vai fazer uma participação ali, mas se a pessoa chega até você, você não pode desprezá-la, você atende e já busca outro membro ali que possa realmente suprir a necessidade que talvez você não possa naquele momento, mas você não pode deixá-lo ali à mercê de descobrir o que acontece ali sozinho, né? Então, realmente... E uma outra solução interessante que ela encontrou foi de orientá-los que depois, se eles tivessem mais dúvidas, eles poderiam voltar e conversar com os recepcionistas. Ou seja, as portas estavam abertas para eles. Se sentindo em casa. Exatamente. Nós somos uma equipe e nem sempre um consegue cumprir bem todos os papéis, mas se a gente delega, divide e todos sentem a mesma responsabilidade, certamente a pessoa será bem recebida, bem atendida e se sentirá em casa entre nós. Com certeza. Somos uma equipe que não é equipe da igreja, nós somos uma equipe de Deus. Isso então, é importante. O meu compromisso não é com a igreja, o meu compromisso é com Deus, o meu Pai. Nós precisamos acordar mais cedo, passar um tempo na presença do Senhor e de manhã cedo perguntar: Senhor, com quem que o Senhor quer que eu me encontre? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero me dispor para servir ao Senhor hoje, para ser a sua mão para alcançar uma pessoa que está precisando. Me ajuda e me dirige. E aí, durante o dia, eu vou ficar alerta, não só no sábado, não só nos dias de culto. Quando eu for fazer compras, quando eu estiver andando na rua, tomando ônibus, eu vou estar pedindo ao Espírito Santo para me orientar a quem eu devo alcançar. Então, se eu tiver esse espírito a semana toda, eu vou transferir essa atitude para a igreja quando eu estiver. Porque se eu fizer isso só na igreja, isso vai parecer artificial. Mecânico. E não vai alcançar as pessoas. Ok, aqui foi possível encontrar uma solução. Mas o que pode acontecer numa igreja sem recepção? Numa quarta-feira à noite, pouca gente, imagina só. Vamos acompanhar? Em Marcos 5, 26 a 34, encontramos a história de uma mulher que padecia de uma enfermidade durante 12 anos. E diz o relato bíblico que, nessa ocasião, Jesus se dirigia para a casa de um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, que ele havia pedido, pois a sua filha se encontrava muito mal.
Enquanto caminhava na direção da casa de Jairo, cercado por grande multidão... A Silvia me convidou para vir aqui na igreja, mas eu não estou conseguindo localizá-la. A senhora pode me ajudar? A senhora conhece a Silvia? Conheço, mas eu não reparei não se ela está aqui na igreja. Desculpe, às quartas-feiras nós não temos serviço de recepção, até os cartões de visita estão guardados. Mas procure por ela aí na igreja, tá bom? Tantas pessoas em volta de Jesus, lhe seria só mais uma a pedir. Então, este é o momento de você, tendo como exemplo essa mulher, entregar-se ao nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. E aí, como vocês se sentiram vendo essa cena, Jaime? Ela chegou a se esquivar da nossa visita e procurando, não sei o que havia por trás, né, da necessidade de sair tão rapidamente, mas ela negligenciou a necessidade da pessoa que estava chegando, de responder, de ter interesse. E ainda deu uma desculpa, né, dizendo que na quarta-feira não tem recepção. Que pena, ela veio no dia errado, então, pastor, para a igreja? Pois é, a gente tem que cuidar. Eu já vi gente levantando e dizer assim, irmãos, olha, quem viria pregar hoje não veio, então eu estou pregando no lugar. Esse tipo de explicação a gente não tem que dar na igreja. Hoje não tem recepção. Ora, eu sou a recepção, então não tem que ficar dando esse tipo de explicação. Realmente ficou estranho, né? Imagina como ela não se sentiu, Tati. Pois é, e principalmente... Foi convidada por alguém, né? Não, entra aí, procura. Exatamente, foi convidada e ela mesmo, como uma pessoa que estava chegando, ela foi e abordou a irmã que estava saindo, quer dizer, ela estava assim, né, desesperada atrás da amiga porque não conseguia enxergar. Então a primeira pessoa que saiu, porque ela poderia ter tentado procurar sozinha, mas ela foi pedir ajuda e a ajuda foi negada. Então talvez ela pensou, poxa vida, minha amiga me convidou para vir aqui, mas desse jeito, não sei se eu vou voltar. Nesse caso, né, específico, seria interessante que a pessoa que fez o convite estivesse ali para receber a pessoa convidada, né? Talvez até passar em casa para trazer a igreja, é importante. Ou dar uma ligadinha, saber se vai mesmo, claro, não é só convidar. Fazer um contato maior. Tem gente que... Eu conheci um irmão numa comunidade muito pobre onde eu trabalhei como pastor, que ele com muito esforço comprou uma Kombi para poder passar na casa dos amigos e trazer para a igreja. Então não é simplesmente você convidar, vai lá na minha igreja. Tem mais coisas que a gente tem que fazer para ajudar as pessoas a quebrar as barreiras. E nesse caso, nós tivemos uma pessoa que teve assim, não teve vergonha de abordar um membro da igreja, mas a maioria não é assim. As pessoas elas não querem nem encontrar a recepção, elas entram quietinhas, elas têm vergonha. Então, nesse momento, o recepcionista precisa estar atento, ir atrás e dizer, por favor, estou à sua disposição, ou algo parecido. Né? Mas por que será que aquela senhora não a recepcionou como deveria? Ela não se sentia responsável por essa pessoa que estava chegando, Jaime? Será que era esse o sentimento? Talvez a recepção é responsabilidade de quem está à porta. De outra pessoa, não dela? Eu acho que não, né? Nós temos o papel, todos, quem está sentado mais atrás percebeu a chegada de alguém, vamos nos disponibilizar. Olha, do que se trata, o que você precisa, e assim a pessoa se sentirá acolhida. Nós já falamos aqui algumas vezes, vamos repetir muito, que as pessoas precisam se envolver, pastor, né? Precisam sentir parte do que está acontecendo. Quem é filho de Deus e quem anda com Deus, fará as ações de Deus aqui na terra. Jesus desceu do céu para vir buscar e salvar o perdido. E se eu ando com Jesus, e se eu não sou só membro da igreja, porque ser só membro da igreja é fácil, ser discípulo de Jesus que é outra coisa. Então, se eu não sou apenas membro da igreja, mas sou discípulo de Jesus, eu vou compreender o meu papel e a minha responsabilidade de alcançar outras pessoas. Veja, aproveitando a sua deixa, Jesus parava uma comitiva porque percebia alguém à beira do caminho que precisava de atenção. Uma única pessoa. Por causa de uma única pessoa ele parava. Então, este papel é o nosso. Exatamente. Cada um de nós como membros da igreja. Exatamente. Nós já estamos aqui encontrando, então, uma solução para este problema. Vamos ver como os nossos amigos resolveram, então, essa questão? Vamos lá? E sentindo o corpo que estava curada, de seu flagelo, procurou se afastar. Jesus reconheceu imediatamente que dele saíra poder. Virando-se do meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Como todos negaram, Pedro disse, boa noite. Mestre, boa noite. Eu sou Geraldo, e você? Daniela. Daniela, seja bem-vinda.
Fica à vontade. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Alguém me tocou. Nossa, eu nem pensei que fosse ser tão bem recebida. Obrigada. Na verdade, até me desculpe por estar chegando um pouco atrasada, mas é que eu havia combinado com a Silvia. E eu não estou conseguindo localizá-la aqui. Você conhece a Silvia? Podia me ajudar? Sim, conheço sim. Só um momento que vou verificar essa questão. E como imediatamente fora curada. Então Jesus, de forma que lhe é peculiar, olhou amorosamente para aquela mulher como um pai olha para um de seus filhos e diz: Filha, a tua fé te salvou. Daniel, eu não encontrei, mas tem uma pessoa especial aqui que vai lhe fazer uma boa companhia. Me acompanhe, por favor. Ele nos dará cura e paz. Você está disposto a receber hoje Daniela, nossa visitante, você pode acompanhá-la? Sim. Pode dar. Então, este é o momento de você, tendo como exemplo essa mulher, entregar-se ao nosso Salvador. Olha que mensagem maravilhosa o nosso pastor está pregando sobre esta passagem. Que se tivermos fé nele, ele nos dará cura e paz. Você está disposto a receber hoje a verdadeira cura e paz que só Jesus pode dar? Então, este é o momento de você, tendo como exemplo essa mulher, entregar-se ao nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. A igreja continua sem recepção, ou seja, a recepção não era o problema. O que foi que mudou ali, pastor? Agora tinham pessoas que puxaram para si a responsabilidade, né? Você viu a primeira pessoa que saiu da igreja por alguma razão e encontrou com a amiga visitante que estava chegando, já atendeu como se fosse da equipe de recepção. Na verdade, toda a igreja é a equipe de recepção. Claro que não pode ficar a igreja toda lá na porta, porque alguém tem que assistir o culto. Sim. Mas todos nós somos da equipe da recepção. É interessante que esse membro da igreja que levantou e foi lá e recepcionou essa pessoa, trouxe essa mulher para sentar ao lado de uma outra senhora, Tati. Isso, e esse foi um detalhe que eu achei interessante, porque ele percebeu que chegou uma amiga que estava visitando, foi, atendeu as necessidades, viu que a amiga que a tinha convidado não estava na igreja e para que talvez ela não se sentisse constrangida em sentar ao lado de um homem, ele foi e a conduziu ao lado de uma senhora para que ela ficasse mais à vontade. Então esse foi um detalhe que eu achei bastante interessante aí nessa cena e que é importante, né? Porque às vezes talvez ele poderia ter convidado, olha, você pode sentar do meu lado, mas talvez ela não fosse se sentir tão à vontade, confortável. Então eu achei muito legal. E outro ponto interessante, Jaime, a pessoa que foi pedido para que ela fizesse companhia, aquela senhora, ela prontamente atendeu e ainda começou a orientá-la sobre o que estava acontecendo. Sim, situou a pessoa, Exato. né? Olha, como ela chegou no meio do programa, e mesmo quando não chega no meio do programa, se é a primeira vez que a pessoa vai, ela precisa ser informada de como funciona, qual é a programação, para que a pessoa receba bem aquele momento. Tendo ou não tendo serviço de recepção na sua igreja, é importante que você esteja atento para receber o amigo, o visitante, o convidado e fazê-lo sentir-se em casa.